Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2013. Nós estamos juntos há 324 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 15 a 17 do livro de Gênesis. Sempre que acontece algum episódio significativo na vida de Abrão, que coloca as coisas num patamar novo, Deus aparece e confirma e estende e especifica um pouco mais as promessas que faz ao patriarca. Depois que ele guerreou com seus 318 homens contra aquela coligação de 4 reis e resgatou o seu sobrinho, e deu os dízimos a Melquisedeque e recusou aliança com o rei de Sodoma, Abrão podia estar preocupado com a sua segurança, afinal de contas ele cutucou inimigos. Ele podia estar preocupado com as suas posses, afinal de contas ele tinha acabado de recusar aliança com um rei ímpio e deixou de receber muitos despojos. Mas Deus aparece a ele nesse contexto e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. A palavra usada aqui para escudo vem da mesma raiz da palavra que Melquisedeque pronunciou lá no verso 20. Deus entregou os teus adversários nas tuas mãos. E com isso Deus está confirmando aquela bênção que Melquisedeque proferiu sobre Abrão. E o fato de o galardão de Abrão ser sobremodo grande é um contraponto à recusa que Abrão fez em relação aos despojos de guerra do rei de Sodoma. É como se Deus estivesse dizendo: você foi bem, Abrão, guerreou corajosamente, resgatou o seu sobrinho, está confiando em mim, e ainda que isso te traga complicações, mantenha-se firme no caminho. Eu te protejo, como Melquisedeque falou, e ainda que você tenha recusado tesouros de Sodoma, não se preocupe, o seu tesouro será muito maior. Maior especialmente porque, lá no capítulo 17, verso 8, que nós ainda vamos ver daqui a pouquinho, Deus aparece a Abraão para confirmar a aliança e diz que vai dar à descendência dele a terra de todas as peregrinações de Abraão em Canaã em possessão perpétua, mas muito mais do que isso, ele ia ser o Deus de Abraão. Esse era o grande tesouro. Então, Abrão recebe essa promessa de que ele será protegido por Deus, de que ele terá grandes recompensas. E isso é muito importante, mas há uma inquietação ainda no coração de Abrão. Como eu vou tomar posse de tudo isso, se daqui a pouco eu vou morrer e não vou ter filhos? Que adianta essa terra em possessão perpétua se eu não terei filhos para possuí-la? O Senhor não me deu descendentes. E o herdeiro da minha casa é um servo que nasceu ali entre a minha família. Isso também atesta a antiguidade do livro de Gênesis, porque esse é um costume muito antigo, comprovado arqueologicamente há milhares de anos atrás. E isso também aponta para o fato de que os costumes praticados neste livro aqui, pelos patriarcas, são realmente muitíssimo antigos. Mas Deus chamou Abrão, era uma noite, e disse assim a ele: conte as estrelas do céu, se você puder. Assim que vai ser a sua descendência. E Abrão creu e se apropriou, portanto, das promessas de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo aqui é a base de muitas discussões que nós vimos no Novo Testamento, como por exemplo em Romanos. Abrão não foi salvo por praticar a circuncisão. A aceitação de um homem diante de Deus não tem a ver com as suas obras, mas sim com a sua fé. E este verso aqui é invocado em diversas passagens do Novo Testamento para provar esse fato. Abrão ainda não está circuncidado aqui, mas já foi recebido por Deus como alguém justo por conta de sua fé. Deus chama Abrão e faz com ele um pacto agora, para assegurar a ele a veracidade e a sua intenção de cumprir tudo aquilo que lhe promete. Então Deus faz um prólogo histórico. Lembra a história? Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, e eu vou te dar por terra essa herança. Deus resgata a história e faz uma promessa. Assim como você vai ver lá nos mandamentos, por exemplo, que Deus começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Há então um resgate da história do que Deus fez pelo povo, das coisas que ele ainda vai fazer ao introduzir o povo em Canaã, e também daquilo que Deus quer que o povo faça de viver para a sua glória em santidade, como apontam principalmente os 10 mandamentos. E aqui então Deus está falando com Abrão e neste primeiro momento enfatizando particularmente a promessa. Eu vou dar a terra para você. Mas Abrão fala assim: Deus, como é que eu sei que vou possuí-la? E Deus então manda que Abrão pegue animais específicos e os separe. Não diz o que é para Abrão fazer, mas Abrão já sabe. Ele vai lá e parte esses animais no meio e os coloca as metades uma de frente às outras. E espera. Anoitece.
e Abrão tem um profundo sono e ele começa a ser atormentado por trevas. E todo esse cenário nos remete à ideia de que neste pacto de Deus com Abrão, que vai ser celebrado através da carcaça daqueles animais mortos, vai haver gente tentando atrapalhar, como aquelas aves de rapina que vão tentar atacar as carcaças que ali estão dispostas. Vai haver complicações e por isso as trevas e o pavor que descem sobre Abrão. No entanto, o pacto vai ser firmado. Deus, na forma de um fogareiro fumegante, que é um símbolo da sua presença, você pode conferir isso lá em Êxodo 13, 21, a ideia de que Deus caminhava na frente do povo como uma coluna de fogo durante a noite. Deus, como um fogareiro fumegante, passa entre aqueles pedaços. Esse era o jeito de celebrar um contrato naquela época. Se eu não cumprir o que estou prometendo para você, eu invoco sobre mim a maldição que atingiu estes animais que foram partidos pelo meio. E então a pessoa passava ali, no meio daqueles animais. Se você ler Jeremias 34, 18, você vai ver exatamente o pano de fundo deste tipo de prática. E é interessante que, embora a promessa e o pacto seja entre Deus e Abrão, apenas Deus passa por entre as metades, invocando sobre si, portanto, a maldição de qualquer desobediência. E é por isso que a mesma palavra aliança que é celebrada aqui, que é usada aqui, é usada por Cristo quando diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus está nos dizendo claramente que foi por causa do sangue que ele derramou que o nosso descumprimento pactual, o nosso pecado foi perdoado. Ele chamou sobre si a maldição. E isso começa a ser clarificado para nós já em Gênesis capítulo 15. Que maravilha a unidade da Escritura. É também bastante possível que tenha sido por isso que o nosso Senhor Jesus partiu um pão e o deu aos discípulos dizendo: este é o meu corpo dado por vós, comei dele todos e fazei isto em memória de mim. Deus então oferece essa garantia a Abrão, cortando uma aliança. Esse é o nome original aqui, o termo original é cortar uma aliança, porque o instrumento desse pacto, o meio pelo qual o contrato era celebrado era um animal partido ao meio. Apesar disso, o tempo ia passando. E Sarai não tinha filhos. E então ela chega para o marido e fala: olha, esse plano de Deus parece que não está funcionando. Vamos fazer o meu plano. Eu vou te dar a minha serva egípcia e você vai possuí-la e eu vou ter filhos através dela. Assim eu me edificarei com filhos por meio da minha serva. É um conselho da mulher para contrariar a promessa de Deus por conta de um descrédito da mulher em relação à palavra de Deus. Já viu isso em algum lugar? Pois é, lá no Éden isso já tinha acontecido. E é dito aqui no final do verso 3 que Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Essa palavrinha anuiu só aparece em mais um lugar da Bíblia, exatamente lá em Gênesis 3,17, quando se fala da queda. E então fica bem claro aqui: do mesmo jeito que Adão aceitou a sugestão de Eva e caiu, Abrão, aceitando a sugestão de Sarai, também errou aqui, e os dois então tiveram agora um filho que não era o filho da promessa. As complicações dessa escolha logo começam a se apresentar. Sarai é humilhada pela serva e Abrão precisa permitir que ela humilhe a sua escrava. O anjo vai atrás de Agar, que foge no deserto, manda ela voltar para a casa de Abrão e reconhecer a autoridade da sua senhora. E tudo isso começa a mostrar que pecado sempre tem as suas consequências. Mas as informações que mais nos interessam aqui neste momento são aquelas do final do capítulo 16, que quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. E terminamos assim o capítulo 16. Passa-se muito tempo. E lá no capítulo 17, verso 1, nós vemos que Abrão já está com 99 anos, ou seja, Ismael já tem 13. E nenhuma notícia tinha acontecido nesse meio do caminho. Mas é ali nessa época que Deus novamente aparece a Abrão. Talvez Abrão já estivesse até pensando: é por aqui, por Ismael, que será edificada a minha descendência. Mas não é assim que vai ser. E Abrão recebe a visão de Deus que lhe aparece, e Deus lhe diz assim: você vai andar na minha presença e vai ser perfeito, e eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou te multiplicar extraordinariamente. E o seu nome agora vai ser Abraão, que significa pai de multidões, não é? E você então agora
vai ter a minha aliança estabelecida com você para que eu seja o teu Deus e o Deus de toda a tua descendência. E haverá entre nós um sinal dessa aliança. Esse sinal será a circuncisão. Agora, muito tempo depois, Deus novamente aparece e novamente dá um impulso nesse seu pacto com Abraão, que agora vai mudar de nome para se chamar Abraão. E agora diz, você vai carregar na sua carne um selo da minha aliança. A circuncisão era uma pequena cirurgia no órgão genital masculino que removia uma pele do prepúcio, e essa cirurgia derramava sangue, essa cirurgia era feita no órgão reprodutor e essa cirurgia facilitava a higienização do membro masculino. Tudo isso aponta para 3 verdades que eram destacadas aqui. Primeira, a ideia de derramamento de sangue nos remete ao capítulo 15, um pacto celebrado com derramamento de sangue. Haveria um sinal que seria carregado no meio do povo de Deus, de que eles tinham um pacto de vida e morte com Deus, que a obediência aos princípios da aliança levaria à vida, mas a desobediência seria castigada, punida com a morte. Haveria também aqui a ideia de que esse pacto alcançava a descendência, por isso o sinal era feito exatamente no órgão reprodutor masculino. Além disso, a ideia de que o povo de Deus deveria caminhar em santidade, por isso uma cirurgia que amplia as possibilidades higiênicas do povo de Deus. Então você percebe que Deus institui esse selo, é mais uma garantia que ele dá a Abrão, que agora se chama Abraão. O nome da esposa também vai mudar de Sarai para Sara. E nesse contexto, onde Deus dá mais um sinal, depois de ter feito a aliança, passando pelas metades dos animais no capítulo 15, e agora de ter dado um selo que Abrão, agora com outro nome, Abraão, vai carregar na sua carne, com uma esposa que também trocou de nome agora, de Sarai para Sara. Então, tudo isso vai pavimentando o caminho para mostrar que Deus está cada vez mais caminhando em direção ao fiel cumprimento das promessas e que Abraão deveria descansar nelas. E Deus vai dizer que dali a 1 ano voltaria e que ele teria a oportunidade de presenciar, Abraão teria a oportunidade de presenciar que Deus está cumprindo as suas promessas. Por quê? Porque iria nascer Isaque, o filho, que Sara lhe daria à luz. Dali a 1 ano, aquele homem de 100 anos teria um filho com a sua esposa de 90 anos, cujo costume das mulheres já havia inclusive sido encerrado. Que coisa! Mas uma das garantias que Deus lhe dava de que isso aconteceria era a aliança da circuncisão. Era para dizer, Abraão, confia, porque eu estou com você. Carregue esse sinal no meio do teu povo, o sinal de que eu vou abençoar você e a sua descendência. E vocês têm que viver santos diante de mim, porque nós temos um pacto de sangue. E espere, daqui a 1 ano você terá um filho com a tua esposa. É por ele, esse filho que eu faço nascer, em circunstâncias altamente improváveis do ponto de vista humano, é com ele que eu vou abençoar você. Então, Abraão, num ato de fé, pratica a circuncisão em si, no seu filho Ismael, de 13 anos, e em todos os servos da sua casa. Assim terminamos o capítulo 17 e nos aproximamos do capítulo 18, onde Deus novamente vai aparecer e reforçar as promessas. Mas isso é assunto para amanhã, se Deus quiser. Bom estudo para você, a gente se encontra lá. Até amanhã.